Fala pessoal, vamos para mais uma questãozinha da prova da ESA, questão número 4 agora, olha só. Em um triângulo equilátero DEF de perímetro igual a 60 centímetros, traça-se um segmento de reta com origem no ponto médio do lado DE até o ponto R, que se encontra sob o prolongamento do segmento EF. Além disso, ele falou que FR mede 15 centímetros, né? Assim, o valor correto da medida de F até o ponto de interseção com o lado DF é. Vamos lá. Ó, essa questão aqui, ela fala sobre um triângulo equilátero, beleza? Então vamos desenhar esse triângulo equilátero aqui, ó. Um triângulo com vértices D, E e F. Além disso, ele fala que o perímetro é 60. Se o perímetro é 60, pessoal, significa que cada lado mede 20, certo? Beleza. E aí ele fala sobre um segmento de reta que nasce no ponto médio do lado DE, aqui ó, ponto médio do lado DE, vou chamar de M esse ponto médio, e ele vai até um ponto R que se encontra sob o prolongamento do lado EF. Pessoal, o prolongamento do lado EF pode ser aqui para cima, né, ou aqui para baixo. Só que, vê se você concorda comigo, tem duas informações aqui que ajudam a gente, mas nem sempre essas afirmações elas vão estar alinhadas. O exercício pode fazer você errar, mas é aqui para baixo. O primeiro indício é que aqui, ó, o segmento E está começando no E e terminando no F, tá vendo? Isso aqui é uma semi-reta que está indo do E para o F. Então é esse prolongamento que ele está falando. Beleza. Mas isso nem sempre é preciso. O exercício às vezes não dá essa notação, enfim. Como que você poderia ter certeza que não é para cima também de uma outra forma? Porque ele fala que FR vale 15. Se o R tivesse aqui para cima, vamos supor que o R tivesse aqui, a distância de F a R teria que ser maior que 20, já que o lado é 20, certo? Então, como vale 15, não faria sentido, seria um exercício impossível, né? Então, a gente sabe que realmente o segmento R está aqui para baixo, beleza? E que o FR mede 15. Ok. Aí agora, ele fala sobre construir um segmento com origem nesse ponto M e ir até esse ponto R, que a gente já viu que está aqui embaixo. Ok. Quando a gente constrói esse segmento em vermelho, pessoal, esse segmento em vermelho gera uma interseção, que eu vou chamar de I. Beleza? Essa interseção I aqui. E aí a pergunta é o seguinte: o valor correto da medida de F até o ponto de interseção com o lado DF é. Faltou um pouquinho aqui de cuidado com o enunciado para o cara falar que essa interseção é da reta que ele acabou de fazer, né? Desse segmento que ele acabou de construir. Mas pelo contexto dá para a gente entender que é isso. Tranquilo? Mas sendo rigoroso, precisaria falar. Ok. Então, em outras palavras, o que ele está querendo? Ó, eu vou colocar de verde aqui. Ele está querendo este segmento. Quanto mede este segmento? Que vai da interseção até o ponto F. Eu vou chamar esse segmento de IF. Tranquilo? Quanto mede IF. Bom, aqui entra uma grande questão, pessoal, que é o seguinte. Isso aqui é o clássico exemplo de Menelaus. Eu sei que muita gente não gosta de Menelaus, acha difícil, acha pouco, que usa em poucos exercícios, e realmente usa em poucos exercícios. Quando você vai estudar para concurso, realmente Menelaus você vê muito poucos. Porém, as provas têm mudado. Vocês são a prova viva que a ESA tem mudado. A prova da ESA antigamente, né, há uns 10 anos, ela era muito simples. Hoje em dia já está vindo teorema de Menelaus, por exemplo. Né? O teorema de Menelaus está muito atrelado a áreas também. Você pode ter uma relação com áreas. Então pode ser que essa questão aqui tenha uma saída por áreas. Beleza? Mas eu vou construir Menelaus aqui por dois motivos. Primeiro, a prova tem mudado. E segundo, mostrar que Menelaus não é tão difícil assim. Beleza? Então vamos lá. O teorema de Menelaus ele fala o seguinte: quando eu tenho um segmento de reta, né, ou uma reta, cortando o meu triângulo em 3 pontos, só que 2 deles são os lados do triângulo e um é o prolongamento. Um está sobre o prolongamento dos lados. Então tá vendo aqui, ó? Eu tenho 3 pontos. Eu tenho essa reta vermelha cortando meu triângulo em 3 pontos. 2 pontos estão cortando os lados do triângulo efetivamente. E um está cortando o prolongamento desses lados. Beleza. Quando eu tenho essa configuração, eu posso usar o teorema de Menelaus,
que ele fala o seguinte, o Teorema de Menelaus, ele simplesmente é você multiplicar 3 coisas. E o resultado dessas 3 coisas vai dar sempre 1. O Teorema de Menelaus, a força dele é que justamente o resultado vai dar 1. Beleza? Mas quais são essas 3 coisas? São 3 razões. E essas razões têm como os seus termos são segmentos. E quais segmentos que eu vou colocar aqui? Olha só, aqui que vem a grande sacada. Se eu colocasse a forma do jeito padrão aqui, provavelmente você teria dificuldade, que é como você aprende. Você vê lá no livro, Teorema de Menelaus, você já vê aquelas razões, você pula, fala, nossa, eu não vou aprender. Só que o jeito de construir é muito simples. E aí, se você aprender o jeito de construir, fica fácil. Você nunca mais vai esquecer. Pensa comigo, olha só. Esses segmentos aqui, ó, aqui é um segmento e aqui é outro segmento. Em todas essas razões aqui, ó. Então tem um segmento aqui, um segmento aqui, um segmento aqui, outro aqui, e um aqui e outro aqui. Beleza. Só que quais são os segmentos? Você pensa nas extremidades desse segmento. O segmento é formado por 2 extremidades. Um ponto numa extremidade e outro ponto na outra. E você sempre vai começar essas razões aqui com um ponto das interseções. Qual ponto? Qualquer um que você escolha. Eu vou escolher aqui um ponto aleatório das interseções. Poderia ser o M, poderia ser o I ou poderia ser o R. Eu escolhi o I. Então, olha só, algumas consequências da minha escolha. Obrigatoriamente, aqui embaixo também vai ter que estar um segmento com início no mesmo ponto que eu escolhi. Beleza? Beleza. Agora, e a outra extremidade? A outra extremidade vai ser um vértice do triângulo. Qualquer. Vamos supor que eu quero escolher o F aqui, ó. Eu escolhi o F. Beleza? Então aqui eu vou ter que pegar do I até o outro vértice. Concorda comigo que eu tenho aqui, ó, do I ao F ou do I ao D, né? Essa interseção ela dividiu esse lado aqui no do I ao F ou do I ao D. Como eu escolhi aqui em cima do I ao F, embaixo obrigatoriamente eu vou ter que escolher do I ao D. Beleza. Quando você faz isso, você travou tudo agora. As outras são todas essas razões aqui vão ser dependentes dessa primeira escolha que você fez. E olha como é que fica fácil. Bom, o outro macete é o seguinte, essa próxima razão aqui, ó, ela não terminou em D, então o cara que vai começar aqui, ó, esse segmento, ele vai ter que terminar em D na parte de cima. E aí vamos lá, então vamos ver, onde que está o D? O D está aqui, ó. Para eu escolher um segmento que termine em D, lembrando que ele não tem que começar com um dos pontos de interseção, pode ser o R ou pode ser o M agora, né? Mas como eu fiz essa escolha aqui na primeira, e aqui eu já sei que tem que ser o D, então sobra só o M. Porque o R eu não consigo fazer RD, não tem esse ponto R aqui, ó, ou é RF ou é RE, porque ele está sobre este lado aqui, ó, o segmento é F, beleza? E aí, como eu preciso que aqui tenha um segmento que termine em D, sobra só o M. Só que o mesmo ponto de interseção que está em cima tem que estar embaixo. Então aqui é M também. Só que esse aqui é MD, né? Se eu escolher aqui, ó, MD, o próximo é ME. E aí, pessoal, aqui ficou fácil, né? Aqui só sobrou o ponto R, né, de interseção. E como o cara que eu escolhi aqui, ó, terminou em E, ele tem que começar em E aqui em cima. Então, ó, RE, que é esse segmento todo aqui. Quem sobrou aqui para baixo? O RF. Beleza? Pronto. É isso. Eu sei, num primeiro momento parece que é muito difícil, mas não é. Refaça isso para você ver como é que é simples e sempre vai dar certo, beleza? E agora repare que eu tenho tudo que eu preciso. Ó, o segmento IF é o que eu preciso, eu vou chamar ele de X, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar do IF eu vou colocar X, no lugar do ID. Quem que é o ID, pessoal? Ó, o I tá aqui, ó, IF é X, o ID é 20 menos X. Porque esse lado todo aqui, ó, mede 20. Como aqui eu chamei de x, aqui ficou 20 menos x. Então, a primeira razão aqui, ó, ficou x sobre 20 menos x. Vezes. Quem que é o MD? Pessoal, MD, ó, é este segmento aqui, ó. E o ME é este. Só que esse segmento aqui, ó, o M não é ponto médio, então se o lado vale 20, aqui ficou 10 e aqui ficou 10. Então, ó, essa segunda razão aqui, ó, vai ficar 10 sobre 10. Agora sobra só a última, né? Quem que é o RE? Pessoal, RE, ó, RE é essa medida toda, toma cuidado para você não confundir. Ou seja, vale 20 mais 15, que é 35, beleza? Dividido por FR. FR mede 15. E aí, pelo Teorema de Menelaus, se eu multiplicar todas essas razões, o resultado vai ser 1. Vamos lá, ó.
coisas que dão pra gente fazer aqui pra ajudar. Esse 10 corta com esse 10, né? O 35 e o 15 eu consigo simplificar por 5, vai ficar 7 em cima e 3 embaixo. E aí agora a gente consegue multiplicar, ó. Vai ficar 7x, beleza? 7x sobre, aqui 20 menos x vezes 3, lembrem-se que quando eu multiplico uma diferença por um número, eu tenho que fazer a distributiva, né? Então vai ficar 20 vezes 3, 60, x vezes 3 é menos 3x. Tranquilo? Isso aqui igual a 1. Agora, o que está aqui embaixo, eu vou passar multiplicando, né? Então vai ficar assim, ó. 7x é igual a 60 menos 3x vezes 1, que é 60 menos 3x. Agora, passa esse 3x para cá, ó. Como que a gente vai ter? Eu vou colocar até para cá, ó. Ficou assim, ó. Vou repetir, ó. 7x é igual a 60 menos 3x. Então, ó, quando eu passar para cá, vai ficar 10x igual a 60, né? Porque esse menos 3 aqui ele vai vir mais 3. Junto com 7 vai ficar 10. Então, x é 60 sobre 10, que vale 6. Beleza? Então, a medida que ele quer é 6. Portanto, nós encontramos ela na letra eco. Tranquilo, pessoal? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!